A paz! Olá, meu amigo, meu irmão, estamos de volta. Já são 2 anos do nosso podcast de liderança. Que incrível, nem eu imaginei que eu teria condição de fazer tantos artigos de liderança. Foram 84 artigos desses 2 anos e a gente já vai começar esse ano com tudo. Eu espero que você esteja animado para estudar de liderança e espero que você entenda o quanto tem sido importante para as nossas vidas crescer na nossa liderança. E o tema de hoje é especial, porque eu recebi esse tema de uma garota de 23 anos, uma menina de 23 anos, uma líder já, que graças a Deus já tem se despertado para aprender sobre liderança, e ela mandou aqui um recadinho bem legal que eu quero ler para vocês. Olá, pastor, tudo bem? Maratonei o seu podcast e eu gostaria de fazer uma sugestão. Que legal, né? Parabéns, Vitória, o nome dela. Parabéns, Vitória. Ou não, na verdade, até pedir um episódio sobre isso. Vejo que o Senhor tem muita humildade na sua fala, mesmo representando uma figura de liderança. Eu particularmente tenho uma linguagem e muitas vezes até uma fala autoritária sem querer, mas que não é por mal. Já fiz alguns cursos e muitas vezes até tive até feedbacks. Gostaria de aprender um pouco mais sobre isso, porque acho o seu modo de falar de extrema humildade. E esse é um valor que está em falta na nossa sociedade de todos os lados. É um valor que poucas pessoas falam sobre ou se preocupam em ensinar. Como ser mais humilde. Como ser mais humilde se expressando como líder. Que legal! Em primeiro lugar, Vitória, queria dizer para você que você escreve muito bem, fiquei muito feliz, que Deus te abençoe grandemente, que você cresça na sua liderança. E eu acho que esse tema é extraordinário para a gente discutir aqui no podcast. Eu já vou começar o ano com ele, achei legal e espero que cada um dos nossos ouvintes aí curtam bastante. Bom, eu acho que você precisa se preparar um pouco, porque nós vamos falar hoje sobre liderança e humildade. Bom, seguindo a ideia da Vitória, que eu achei o tema pertinente, realmente nós vivemos um tempo difícil, onde que eu percebo particularmente, conversando com vocês aqui, é que existe uma certa moda, uma certa ideia de quanto mais arrogante é o líder, ou quanto mais prepotente talvez seja a palavra, né? Aquela pessoa que expressa como ele sabe tudo, como ele tira todos os coelhos da cartola, como ele sabe fazer todas as mágicas da liderança, e ele passa essa ideia, né, de imbatível, infalível, mas parece que ele tem seguidores. Eu particularmente acho que isso é uma fumaça que dura pouco tempo. Vai dar certo, talvez muitas pessoas vão seguir, existe uma geração que fica impressionada com isso, mas muitas pessoas vão acordando com o tempo. E eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu acredito que tem alguns líderes que me incomodam, sim, na sua arrogância. E por outro lado, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é humildade e como ela se manifesta na liderança e por que ela é importante, porque a gente às vezes entende que humildade na liderança é um sinal de fraqueza. Ou seja, quando eu falo com gentileza, quando eu falo com uma ideia mais social, tento buscar um pouco mais de sinergia nos meus relacionamentos, parece que eu sou fraco. Então vou começar logo de cara estourando aqui os seus ouvidos com uma frase muito legal de Benjamin Franklin. Ele falou assim, olha que legal: ser humilde com os superiores é obrigação. Claro, né? O cara é teu chefe, ele tem que saber, você tem que tratar ele com certa humildade. Com os colegas é cortesia, ou seja, um sinal de educação, é um sinal de sociabilidade. E com os inferiores, ou seja, com aqueles que você precisa comandar, liderar, aqueles que você precisa ensinar, é um sinal de nobreza. Olha que bacana isso que ele falou, eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast. Bom, vamos tentar trabalhar essa questão de humildade na liderança, porque isso foi uma coisa que pegou muito na minha vida. Muitas vezes eu escutei pessoas dizendo assim, você precisa ser mais humilde. Quando eu tinha a idade da Vitória, 23 anos, né? Eu já liderava, como ela também já lidera, e a gente escuta muito isso. Você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais humilde. E a gente às vezes não entende o que quer dizer essa humildade, né? Como que a gente precisa se relacionar com essa humildade. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar nesse tempo que nós estamos vivendo é que humildade
humildade não é esse sinal de fraqueza que as pessoas passam. Ah, você acha que porque você fala com cortesia, porque você fala com respeito, as pessoas não vão respeitar a sua liderança, ou porque você tem uma ideia, um autoconhecimento apropriado de você mesmo, que você acaba não conseguindo exigir esse autoritarismo e essa prepotência toda que as pessoas estão fazendo. Então, a questão da humildade é que a humildade, na verdade, é o reconhecimento que você não sabe de tudo e que você não pode saber de tudo. Não tem capacidade nem anos suficiente de vida para você saber de tudo. Você pode ser um especialista em ciência e ter alguém que seja um especialista mais ainda do que você em matemática ou em biologia, e pessoas que conhecem mais de filosofia. Então, a vida é muito vasta, o conhecimento é muito vasto e as pessoas humildes reconhecem que elas não sabem tudo, elas entendem que existem como condição de você aprender com qualquer pessoa, em qualquer relacionamento que você estiver. Isso eu acredito que é o princípio, né? A minha vida mudou quando eu entendi que eu não precisava ter todas as respostas, que eu não precisava responder todas as perguntas, que eu poderia explorar na mesa da liderança pessoas que tivessem conhecimentos específicos em áreas que eu não tenho. E para isso você precisa ser humilde, porque às vezes eu vejo gente conversando com o engenheiro, o camarada não é engenheiro, quer dar aula para o engenheiro, porque ele conhece um pouco de engenharia, fez algumas obras. Poxa, vamos pensar, né? Aquela pessoa estudou todo aquele tempo lá na vida dela e ele vai lá e discutir. Talvez ele tenha realmente, isso que é complicado, porque talvez ele até tenha conhecimento de algumas áreas e ele consiga sair melhor do que o engenheiro em algumas áreas. Mas ele merece um certo respeito e a gente precisa começar a entender. Eu vejo que muita gente fecha a conversa por causa dessa condição de não entender o que é líder. Então, quando a gente entende, quando a gente tem um entendimento, né, que nós, dentro de um certo contexto, precisamos aprender com todo mundo, que todo mundo tem o seu momento difícil, todo mundo tem a sua qualidade, que nem todo mundo está bem, e a gente precisa entender que essas pessoas merecem esse respeito, então a gente abre os nossos ouvidos e a gente provoca uma sinergia na liderança. A sinergia é justamente esse entendimento de que muitas pessoas e muitas áreas podem convergir e podem criar um projeto melhor, uma qualidade melhor. Então, quando eu aprendi isso na minha liderança, eu comecei a desenvolver esse conhecimento de que eu não sou bom em tudo. Isso é uma questão clara. Eu posso ser uma pessoa inteligente, um grande líder e tudo mais, mas tem gente que conhece mais de uma área, outros conhecem mais de outra, outros são mais dedicados, outros são melhores líderes que eu, e eu preciso aprender com elas. Então a humildade para mim é esse sentimento de reconhecimento de que você precisa estar interagindo com tantas pessoas diferentes e que cada um tem a sua habilidade, seu valor, ele merece respeito, ele merece ser ouvido e você não precisa se defender. Agora, isso leva a uma questão que eu acho que como um cubo, sabe, que a gente pudesse virar os lados assim para a gente enxergar todos. Então a gente está pensando na questão da humildade, né? Mas quando a gente vira para o lado contrário, o que não é humildade? É aí que entra a questão. Eu demorei muito tempo para entender por que eu não era humilde, né? Ainda acho que eu tenho muito que aprender sobre humildade, mas, sinceramente falando, a humildade o orgulho é como um piche, ele gruda na tua alma e você tem dificuldade de tirar. Quando você acha que você está se libertando do orgulho, você vai perceber que de repente ele voltou lá para um lugar da sua alma. É um piche grudento, né, que não sai. Mas olha que interessante, você vai precisar aprender que a humildade não é o que as pessoas dizem para você, que você não tem. Porque algumas pessoas vão dizer para você que a humildade é você ficar lamentando as coisas que você não sabe fazer, ou você ficar dizendo que você não é bom o suficiente naquilo ou naquilo outro. Isso não tem nada a ver com humildade. O fato de você reconhecer que você não é capaz para algumas áreas, isso não quer dizer que você não seja boas em outras. Então você ficar olhando, eu
não sou bom, eu não sou... Não, não sou capaz, porque eu preciso ser humilde, eu preciso reconhecer que eu não sei fazer nada. Isso não tem nada a ver com humildade, isso tem a ver com autocomiseração, tem a ver com você ser uma pessoa envolvida aí com melodramas e ficar tentando reclamar da vida. Isso não tem a ver com humildade. Humildade tem a ver que você reconhece seus pontos fortes, você sabe o que você é capaz de fazer, sabe que dentro do que você é capaz de fazer vai ter sempre gente melhor ou gente pior que você, e sabe que algumas áreas você não sabe fazer, que não é a sua habilidade natural, e você precisa se cercar com isso. Então toda pessoa, todo ser humano merece um respeito, porque talvez ele esteja ali na sua equipe para você descobrir qual é a habilidade dele, para ele poder criar essa sinergia de gerar então a qualidade do seu grupo de trabalho. Então isso, quando eu aprendi isso, aí explode, né, o nosso ministério, a nossa forma de liderar com as pessoas, porque às vezes você não é bom para escrever, mas na sua equipe tem uma pessoa maravilhosa para escrever e ela está no lugar errado e você precisa ser humilde para aprender. Então muitas vezes passei meus textos para serem corrigidos por pessoas que eram muito mais habilidosas que eu no português, por exemplo. Bom, agora a primeira questão então, que a humildade não é essa autocomiseração de você ficar dizendo eu não sou capaz, não, isso não tem, eu quero ser humilde porque eu vou dizer que eu não sei fazer nada, porque isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é outra coisa. Outra coisa que não tem nada a ver com humildade e que quando a gente tem 20 e poucos anos de idade, eu acho que as pessoas querem colocar isso na cabeça da gente, é que a gente tem que ficar justificando e dizendo, sabe, eu pensei em fazer isso, mas olha, eu quero dizer para você que eu não queria aparecer nada, eu só queria ajudar, e a gente fica tentando se justificar para que as pessoas não achem que nós fomos arrogantes ou que a gente não tentou passar na frente e tudo mais. Isso tem a ver com outras coisas. Então você deve ter visto muita gente usar de falsa humildade para parecer humilde. Eu me lembro que meu pai falava muito sobre isso. Falsa humildade é mentira. Ou seja, na cabeça dele ele é incrível, maravilhoso e faz tudo bem e ninguém supera ele e ninguém tem nada para ensinar para ele. Então esse é o cara orgulhoso no extremo, mas na frente dos outros fala assim, eu fiz isso aqui, eu não sei se ficou legal. E dentro ele está dizendo, nossa, arrebentei. Então isso não tem nada a ver com humildade. Na verdade ele precisa tratar. A humildade tem que ser tratado na alma, tem que ser tratado no espírito, é um processo, né? Por isso que a gente diz que às vezes Deus coloca a gente no deserto para tirar o orgulho, para a gente poder aprender que a gente depende de Deus para tudo e para todas as coisas que a gente faz. Então, muita gente vai cobrar de nós esse senso de falsa humildade, né? Você faz um trabalho legal e você não pode falar, não, eu gostei, ficou legal, achei que a gente fez bem e tal. Claro, você não precisa também dizer, nossa, eu sou incrível, maravilhoso, foi o melhor trabalho da minha vida. Não precisa dizer nada disso, né? Mas você pode dizer, não, gostei, achei que foi legal, achei que a gente pode melhorar algumas coisas, tudo pode melhorar, né? E aí você consegue enxergar os defeitos, porque você que fez, mas você não fica tentando se justificar para tudo o que você faz. Então a humildade, na verdade, faz parte dessa inteligência, né? Que nos coloca numa posição de criar conexões e alianças duradouras. Por isso que eu falei no começo que a gente vive uma geração de prepotência, de arrogância, tá todo mundo arrebentando, tá todo mundo com carrão na internet, ostentando e tal, mas na minha opinião isso não cria muita conexão. Cria gente que quer seguir você, mas ele não cria aquela conexão de que você vai querer estar do lado daquela pessoa por muito tempo, porque ninguém aguenta, na minha cabeça, ficar ouvindo pessoas se jactanciar, ficar se orgulhando, falando e dizendo o tempo todo, né? Ninguém aguenta nisso, porque a gente sabe que no fundo, quanto mais próximo você chega da pessoa, mais você reconhece que a pessoa não é assim. Por isso que eu acho que algumas pessoas até que usam desse marketing da arrogância, né, hoje em dia, e dessa liderança prepotente, quando você conhece eles de perto e que tiveram um certo sucesso e crescimento, no fundo eles desenvolveram esse espírito humilde, né? Eles falam com arrogante, mas eles sabem que eles não sabem tudo, eles só não querem que você saiba disso para você comprar o próximo curso deles. Mas eles sabem que tem muita coisa para aprender, que tem sempre gente mais para aprender. Então, a verdadeira humildade cria essa conexão, ela cria essa liderança, porque pensa bem, como é que vai corrigir a rota de alguém
se ela está sempre certa? Como você vai evitar um problema que você já enxergou se aquela pessoa que está liderando você nunca tem um tempo para te ouvir e para dizer, não, vou pensar sobre isso? Como que a gente vai corrigir, sabe, o GPS da nossa jornada aí para a nossa liderança, se alguém estiver sinalizando para a gente que a gente precisa mudar algumas coisas e nós simplesmente estamos dizendo, não, é assim que eu sou, eu nasci assim, eu vou ser assim. Então a gente precisa ouvir, precisa ter essa humildade de procurar entender o que as pessoas estão querendo dizer, compreendendo que todo mundo tem um ponto de vista diferente e não é possível que o seu ponto de vista, aí voltando para o cubo, né, o seu ponto de vista seja o único ponto de vista que as pessoas vão ter em tudo que você falar. Se você pensa assim, você está perdendo. E aí a gente vê muitas pessoas que elas não percebem que é aí que demonstra o orgulho, porque o ponto de vista dela é bom, é legal, vale a pena, mas não é o único. E de repente vem outra pessoa com um ponto de vista bom, legal, que vale a pena, que também não é o único. E ao invés de criar sinergia, eles ficam batendo na tecla, não, esse é o jeito certo de fazer esse. Quem disse que o jeito certo de fazer esse? Não, o jeito certo que tinha que resolver o problema era esse. Não, pode ser a sua opinião, pode ser que funcione para você e não funcione para todas as outras pessoas. Então, vamos tentar trabalhar essa questão de como eu posso ser um pouco mais humilde, como eu posso desenvolver esse ponto de humildade, né? A primeira questão que esse assunto vai levar é que existe a necessidade de um autoconhecimento. Você tem dificuldade de aceitar a opinião dos outros? Mesmo que elas pareçam ridículas, sem sentido, isso te irrita? Você, quando conversa com alguém, esse é o autoconhecimento, né? Você segue um padrão, que eu vou fazer um próximo podcast depois desse sobre isso, que é um padrão onde você, toda vez que a pessoa fala, você tem que falar alguma coisa a mais para que você se sinta tão inteligente ou mais inteligente que ela. Você compete com as pessoas para tentar garantir que você está acima da liderança delas o tempo todo, porque o melhor é competir com a gente mesmo, né? Eu quero ser melhor do que o ano passado, eu quero me evoluir do ano passado. Essas questões, elas não vão resolver o problema da humildade, mas elas vão começar a abrir os seus olhos para ver o padrão que você está seguindo. Às vezes você está seguindo um padrão que você não percebe que é autodestrutivo. Semana que vem a gente fala de padrão. Mas muitas pessoas não percebem que não dá para, às vezes, a gente mudar isso de uma hora para outra. A gente tem que começar a policiar. A gente precisa começar a enxergar. Então, eu acredito que a humildade começa quando a gente encontra paz também no espírito, né? Olha, é evidente que vai ter pessoas que são mais sábias que eu, isso para mim não tem problema nenhum. O importante é que eu estou aqui, estou crescendo, estou aprendendo, estou desenvolvendo sabedoria e eu vou seguir a minha carreira e vou continuar fazendo. Então acho que para você desenvolver humildade, a primeira coisa é você ter esse autoconhecimento. A segunda coisa, eu diria que é começar a se policiar. É perceber que essas coisas não estão funcionando bem para você e que você precisa agora mudar um pouco o teu jeito, né? O que tem de mais a pessoa falar a opinião dela e dizer como ela foi incrível e você diz amém, tá ok. Você também não gosta de fazer isso, de contar uma viagem que você fez, um projeto que você realizou bem sucedido, todo mundo gosta. Então a ideia da gente criar esse ambiente, né, e desenvolver essa liderança mais humilde, na verdade é um processo. Não é uma coisa que vai acontecer agora, você ouviu esse podcast e a partir de amanhã você se tornar uma pessoa humilde. Como eu disse, o orgulho ele gruda como um piche. Você tem dificuldade de tirar ele da alma. Então você vai fazer o processo de, olha, eu vou ser cordial, eu vou ter paciência de ouvir a pessoa falar, eu vou aprender a escutar. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, eu fui fazer um aconselhamento. Eu fazia muitos aconselhamentos naquela época e chegou uma pessoa no gabinete lá do pastoral e quando ele chegou lá, ele contou uma história tal, falou uns 5, 10 minutos e eu achei que ele queria uma resposta, ele queria uma solução. E era uma coisa muito simples para mim, era só ele pegar o telefone e resolver o problema com uma ligação, né?
Então, 10 minutos que ele começou a falar e contar a história dele, eu interrompi e falei, olha, querido, só pega o telefone aqui, liga para a pessoa e resolve isso. E ele olhou para mim e ele falou assim, sabe qual é o problema? Você não deixa ninguém falar, só você quer falar. E na verdade, assim, realmente não havia necessidade nenhuma dele falar nem mais 3 minutos, quanto mais ele falou mais 20 depois disso. Não, ele repetiu a história umas 10 vezes. Mas ali eu aprendi uma lição. Às vezes a gente precisa ter essa paciência, precisa ter esse momento de dizer, olha, eu vou parar, eu vou deixar essa pessoa desabafar, eu vou deixar a pessoa conversar, eu não vou ficar preocupado com tudo isso que ela está falando, eu vou deixar fluir, né? Então, a gente vai aprendendo nesses relacionamentos que nem tudo a gente precisa falar, nem tudo a gente precisa provar, nem tudo a gente precisa mostrar a nossa qualidade, né? Vai ter a hora certa para você mostrar a sua qualidade, o que você sabe fazer. Agora, existe uma coisa que é interessante, né? Todos os grandes líderes que eu conheço foram tratados por Deus naquilo que a gente chama deserto da vida. É lá no deserto que é a escola de Deus para formar o líder. É lá que ele arranca de nós o orgulho, arranca de nós a vaidade. Eu me recordo que eu passei por 2 períodos de deserto na minha vida bem difíceis, né, bem complicados. Uma quando eu tinha 22, 23 anos e o outro eu passei quando eu tinha 32 anos. Foram 2 desertos muito grandes que eu passei. No primeiro, Deus tratou essa questão de eu aprender a ser um pouco mais humilde, menos vaidoso, menos preocupado com a opinião dos outros. E no segundo deserto, Deus treinou a minha fé para eu acreditar que Deus pode fazer tudo sobrenaturalmente, acima do que a gente pode imaginar. Então esse processo do deserto, ele vai trabalhar conosco, né? E Deus às vezes permite que isso aconteça. Bom, para a gente chegar à conclusão de hoje, não se preocupe se as pessoas gostam no começo, se você está tentando ter uma fala mais humilde ou tentando ser mais educada. Alguns até pode ser que não achem você tão maduro ou tão forte como líder assim. Não esquenta, não se preocupa com isso. As pessoas que você precisa que sigam você, elas vão ouvir tua voz e vão respeitar você. Você não precisa fazer o jogo delas, você não precisa convencê-las de nada. Você precisa fazer seu trabalho, desenvolver sua liderança, isso que vai trazer o resultado. Busque a humildade com pequenas atitudes. Olha, eu vou ouvir a opinião de pessoas antes da reunião, de eu começar a falar, eu quero ver o que as pessoas pensam, eu vou tentar compreendê-las, eu vou tentar não competir com ninguém, e eu vou tentar me enxergar eu mesmo nessa situação, acima dessa necessidade que eu tenho às vezes de mostrar o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer. Bom, esses são conceitos sobre a humildade. A humildade é um processo, mas que eu acredito que muitas pessoas perdem a oportunidade porque ninguém gosta de contratar uma pessoa orgulhosa demais, uma pessoa arrogante demais. Ninguém curte muito, ainda que traga muitos resultados, né? Acaba trazendo problemas e dificuldades. Bom, quero fazer um review com você. Então, a humildade é a arte de saber que você não sabe tudo. A humildade não é se inferiorizar, ou seja, não tem nada a ver a humildade e a inferiorização pessoal, e nem a falsa modéstia que as pessoas querem que a gente desenvolva, para parecer que vive melhor em comunidade. A humildade tem a ver com pessoas sábias, ou seja, quanto mais sabedoria você tem, mais você aprende a ser manso, a ser humilde, né? E sabedoria precisa ser buscada. A humildade pode ser confundida às vezes com fraqueza nas nossas convicções, mas quando você aprende a usar a humildade de verdade, você vai perceber que na hora você vai tomar a decisão certa e você não vai ficar perdido nesse monte de informação, porque dentro de você tem esse espírito de liderança. Fazer algumas perguntas sobre autoconhecimento pode ajudar você a encontrar o caminho.
Por que eu preciso responder tudo? Por que eu preciso comentar tudo? Por que eu não posso ficar quieto e deixar isso acontecer? Por que é tão importante, né? Esses autoconhecimentos ajudam muito a gente chegar na humildade. E pessoas que já passaram por muitas na vida, nesse tempo, são pessoas que aprendem pela vida a serem mais humildes. Espero que você tenha gostado desse podcast, que Deus abençoe, que você tenha uma semana de graça e paz e tudo quanto você fizer prosperará. E não esquece, compartilhe esse vídeo, ajuda o canal a crescer e eu tenho certeza que nós vamos abençoar muita gente em nome de Jesus. Amém.